Quando o cara casa para ser feliz, ele é egoísta, né? Ele tem que casar para fazer o outro feliz e ambos serem felizes, né? Tipo, eu vou casar para ser feliz e tudo. Então, assim, a jornada tem que ser interessante, né? Eu acho que é, um dos problemas também que eu vejo nos casais é essa falta de interesse, o sexo morno, né, cara? Não, casal precisa disso, né, meu irmão? Não tem jeito, né? Então, eu acho que tem que ser divertido, a jornada tem que ser interessante, né? Você precisa provocar algumas coisas para a gente poder, como família, como casal, curtir os momentos, né? Fala, galera! Uma live super especial com o pastor Marcos Salles, vai ser sensacional. Pensa num homem de Deus, com uma palavra de fé, de esperança. E quem está acompanhando as lives aí do que a gente está chamando Mestres do Casamento Inabalável, sabe que está sendo uma melhor do que a outra. Está sendo demais, né? A gente teve o Lucinho, o Cote, o apóstolo Paulinho, o pastor Getúlio, a gente teve aqui o Bradley, apóstolo Bled, vamos ter com o pastor Cirilo, Luiz Arcanjo, pastor Ibiúber, tem uma galera aí, são os mestres do casamento. Vamos lá. Pronto, pastorzão, solicita aí para nós, para a gente já conectar, entrar rasgando, abençoar o povo, nome de Jesus. Vamos junto. Ajeita aí a câmera. E aí, meu irmão, olha, eu quero agradecer de todo coração sua disposição, seu tempo. Gente, esse homem é um homem de Deus, cuida de uma igreja linda, canta pelo Brasil e pelo mundo, está tirando um tempo precioso dele aqui para abençoar a gente, para servir a gente. Agradeço de coração, Marcos, é uma bênção, viu? Cara, uma alegria poder estar aqui com você, uma honra, né? E obrigado aí pelo convite. E fico muito feliz de poder participar, tendo em vista a tua relevância para as famílias do Brasil, né? Você esteve ministrando no nosso encontro de casais, nos abençoou muito. E para mim é uma alegria poder estar aqui, cara. Rapaz, que benção. Marcos, sabe o que acontece? É o seguinte, a gente trabalha com casais e família, eu trabalho com casais e família há mais de 20 anos, E a situação tem, infelizmente, crescido no problema, no divórcio. Muitos casais tristes, decepcionados, desanimados. Gente falando em separação o tempo inteiro, divórcio. Essa coisa do divórcio e separação entrou no meio da igreja, entrou no meio do povo de Deus, infelizmente. E agora, com essa situação do coronavírus, eu vi uma estatística horrível de um crescimento nos divórcios de 177%. Fiquei assustado com essa estatística, que não é nem de 70 e nem de 100, mas de 177% de aumento nos divórcios. E aí, eu falei, cara, a gente tem que combater isso, né? Uma palavra que vá contra isso, especialmente para o povo de Deus. Então, a gente lançou um projeto chamado Casamento Inabalável, que nem vende a ilusão, e a gente está longe disso, de um casamento perfeito, mas também combate a decepção de pessoas que acham que não podem ter um casamento feliz. Né? Eu tenho citado nas lives um casal que até estava aqui no culto agora à noite, que a esposa disse assim para mim, pastor, eu nunca acreditei que um casamento feliz ou bom fosse para mim. Ela dizia isso, olha, casamento bom não é para mim, não é para mim a felicidade no casamento. Então tem muita gente que acredita que não tem mais jeito, está vivendo mal e acha que vai ser assim mesmo, ou que está pensando em divórcio e separação, e eu não quero que essa estatística aumente, principalmente no meio do povo de Deus da igreja, de divórcio, separação e etc. Então, a gente tem que falar de um casamento inabalável. Gente que, como eu e você, é gente, é normal, passa dificuldade, problema, mas apesar de tudo, meu irmão, nós estamos aí de pé, não é não? É verdade.
vou fazer agora em outubro 27 anos de casado. Então, Uau. se eu cheguei nos 27, se meu amigo chegou nos 30, eu conheço um casal que tem 57 anos de casado. Se alguém chegou, a gente pode chegar também. E eu falei, verdade. cara, o Marcos é uma voz para isso também, a família, o casamento. Eu vi que vocês têm aquilo que a gente acha legal, né? Amizade, humor e tudo. Eu falei, nós temos que trazer um monte de gente para liberar essa palavra para os casais e para a nação. É possível ter um casamento feliz e um casamento que dura. Você está com quantos anos de casado? Amém. Eu tô com 15 anos de casado. 15 anos. E agora em outubro eu vou fazer 16 anos de casado, né? Sou casado com a Monique, nós temos 3 filhos. A Rebeca, de 13, o Azaf, de 9 e o Matias, de 2 anos. Essa é a nossa turma. E o que você fez, meu amigo, para chegar em 15 anos e continuar casado e a gente quer ficar 30, 50, 100 anos em que esteja os voltando? Claro, é verdade, cara. Isso é muito importante, né? Eu tenho visto, você falou algo muito interessante aí, que essa questão do divórcio chegou na igreja e hoje a gente está lidando isso como uma coisa banal, né? Se a gente olha lá atrás, a gente, quando falava em divórcio, era uma coisa que a gente olhava, meu Deus, como pode? E hoje, infelizmente, isso virou uma coisa banal e a gente tem visto muitas coisas acontecendo. Eu estava vendo a série The Crown, não sei se você viu essa série já, sobre a rainha, né, da Inglaterra. E eu até recebi um meme esses dias que se juntassem os anticorpos da rainha da Inglaterra, do Silvio Santos, a gente já acharia vacina, né? Porque eles já estão vivos há muito, muito tempo. A vacina não é só contra o coronavírus, não, é contra toda a peste que tem no mundo. Cara, imune total, né? Mais engraçado assim, porque teve uma cena que me chamou a atenção, porque a irmã dela sempre foi controversa e tudo, e aí ela falou assim, mas você não pode se divorciar. Ela fala, por causa da igreja, a doutrina da igreja anglicana, isso, mas eu vou ter um casamento infeliz. É claro que eu não estou falando de você sustentar algo, mas me chamou muita atenção porque ela falou assim, nós temos princípios, né? E isso me chamou muita atenção. Então hoje, infelizmente, a gente tem visto isso e o divórcio já está sendo banalizado dentro das igrejas, que isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Mas eu creio, sabe, que homens como você e outros que Deus tem levantado, mulheres também que levantam essa bandeira, né? E eu sei que, por exemplo, a tua ida lá abençoou muito alguns casais que estavam balançando, né? Saíram do encontro de casais assim, renovados, restaurados, né? E eu acho que é de suma importância. Mas é isso, meu amigo. Eu creio que é hora de nós nos posicionarmos, né? A nossa geração tem muita informação, mas a nossa geração tem poucas convicções. E isso tem me preocupado muito, sabe? Muita informação. Nós temos acesso a tudo, estudos online, curso online, a gente tem tudo, é muita informação, mas a gente tem pouca convicção. A geração passada tinha pouca informação, mas muitas convicções. Eu sou isso, Deus me disse isso, não negocie isso aqui é para sempre, isso aqui é temporário. E hoje a nossa geração, infelizmente, nós temos muitas informações e poucas convicções. Olha só, que coisa, hein? É isso mesmo. E você é pastor de igreja há quanto tempo, Marcos? Eu estou fazendo, em 2020, em setembro eu faço 10 anos que eu assumi a igreja aqui, né? Meu pai que era o pastor da igreja e em 2010 eu assumi, meu pai já faleceu, já está com o Senhor, mas meu pai estava com mal de Alzheimer, né, cara? E aí eu assumi a igreja em 2010, foi por isso que eu larguei o 4x1. Na época, a gente estava era uma banda assim, de extrema relevância, né? Então eu já era pastor auxiliar,
mas com a questão da banda a gente sempre viajava, né, bastante. E aí em 2010 eu assumi a igreja, mas há um ano antes eu já vim dando uma reduzida na agenda, porque eu já estava já sabendo que eu iria assumir, então eu já estava bem envolvido com a igreja. E eu não sou aquele filho de pastor aventureiro, né? Porque tem o cara apronta a vida inteira e quando o pai fica velho, ele vem e assume a igreja do nada, né? Então, não é o meu caso. Eu sempre tive ao lado do meu pai, sempre ministrei louvor na igreja, liderei jovens, eu prego desde garoto, né? Então, assim, a igreja já me respeitava como pastor já há muito tempo, né? Que maravilha. É, Ô, Marcos, e você como pastor, o que você pega de mais problema aí nos casamentos? cara, assim, é muita coisa, né? Quando você começa a pastorear, quando você é pastor auxiliar, você fica meio que ali e tal. Rapaz, assim, são muitas coisas, mas uma das coisas que acontece muito é a questão financeira, né? Aqui eu tenho visto muito problema nos casais por conta da situação financeira, né? Isso abala muito, né? Isso deixa. É claro que hoje a gente tem um outro retrato, né? Antigamente só o homem era o provedor, a mulher ficava em casa e tudo. Mas hoje a gente tem um outro retrato da família. Trabalha o homem, trabalha a mulher, e as mulheres, por mais que elas trabalhem, né, e repartam não só a questão do dinheiro, mas também as responsabilidades, a mulher precisa de uma segurança, né? Então, isso, pelo menos aqui no meu contexto, eu tenho visto isso, né? Que essa questão toda financeira tem pesado muito. Agora tem outros casos também, né? Que a gente vê também falta de equilíbrio e tudo mais. Então, mas eu tenho observado muito isso, que essa questão financeira pesa muito. Você sabia, cara, que no Brasil... Não é no Brasil, não. Eu sempre falei essa estatística como sendo do Brasil, mas a estatística ela abrange o mundo também, porque depois eu vi num livro que mais de 50% dos divórcios tem a ver com finanças. Não sabia desse dado. Mais de 50%. Ou é dívida, ou é problema de adaptação por causa do dinheiro, ou porque um ganha mais, o outro ganha menos, ou porque eles não querem unir ou se une dá problema. Mais de 50% dos divórcios no Brasil, principalmente por causa da dívida, má administração e etc., desemprego, geram divórcio. Às vezes o cara está lá na cidade dele e não consegue, aí fala, eu vou para outro lugar, depois eu te trago, nessa ele arruma outra mulher, e aí tem divórcios, ficam separados em nações, em países, em cidades. É um problema sério, cara. Vida financeira é uma coisa importantíssima para você ter estabilidade. Eu ouvi uma vez um apóstolo amigo meu falando uma coisa que eu falei, cara, é chocante, mas é verdade. Ele falou assim, meu irmão, viva em dívida, tenha problema para pagar suas contas e você vai ver o que é viver um inferno na sua casa. É isso mesmo. Realmente, meu irmão, você não tem água, não tem luz, não paga um aluguel, é despejado, a situação financeira, a segurança que você falou que a esposa precisa e de repente a casa não está tendo isso, é muito problema. E a mulher precisa disso, né, cara? Às vezes a gente vê assim, que a mulher às vezes precisa ouvir um não, né? Às vezes pega um marido que fala sim, 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 mas a mulher precisa de ouvir um não, no sentido assim, cara, tem um homem aqui dentro, né? Tem um homem aqui dentro, né? Tipo assim, eu não quero fazer tudo que eu queira fazer, eu preciso que a gente compartilhe, reparta algumas responsabilidades. E isso tem pesado muito. Agora você falou um negócio que aumentou na pandemia, né? A questão do divórcio, né? Demais, 177%. Eu estava vendo uma reportagem que a Spotify foi uma das empresas que mais cresceu na pandemia, que é uma plataforma de música de streaming, né? E estudos foram feitos agora também que na pandemia a música que mais cresceu foi a música gospel. Porque as pessoas, no meio desse caos todo, eles não querem ouvir música de bebedeira, música de traição. A música gospel,
Isso aqui foi o pessoal da minha gravadora que me mandou, né, uma pesquisa, né? De que a música cristã é a música que mais cresceu nesse período de pandemia, né? E se você parar para observar, nas lives dos famosos, muitos dos famosos separaram um momento ali para cantar umas músicas de gospel, e aí eles foram orientados por suas gravadoras, né? Porque no meu caso, a gente canta por essência, né? Eles cantam pelos números, né? Assim, ó, isso aí que faz sucesso, vamos botar isso aqui. Mas os números mostraram que a música gospel cresceu demais por conta da necessidade que as pessoas estavam tendo de se agarrar em alguma coisa, né? De ter uma música que pudesse gerar esperança, gerar conforto e tudo. É isso interessante. Meu amigo, quais são as 3 coisas assim que você acha que são fundamentais para a gente ter um casamento feliz e que dura? Não é perfeito, mas é feliz. Não é perfeito, mas é feliz. Eu anotei algumas coisas aqui, e é claro que, né, você é um mestre no assunto, e outras pessoas vão... Aqui o mestre é você, rapaz. E outras pessoas vão falar outras coisas, mas eu anotei umas coisas interessantes aqui para mim, né? Primeiro eu botei assim, ó, não é só o destino que importa, a jornada precisa ser interessante e divertida. Olha. Eu acho que a gente às vezes se preocupa muito assim, cara, como é que vai ser os filhos formados? E quando a gente tiver, e quando a gente for para lá, e quando a gente tiver uma casa melhor, mas aí se esquece de curtir a jornada, sabe? De curtir, de se divertir, de curtir os momentos, porque, cara, você não casa... quando o cara casa para ser feliz, ele é egoísta, né? Ele tem que casar para fazer o outro feliz e ambos serem felizes, né? Tipo, eu vou casar para ser feliz e tudo. Então, assim, a jornada tem que ser interessante, né? Eu acho que um dos problemas também que eu vejo nos casais é essa falta de interesse, o sexo morno, né, cara? Casal precisa disso, né, meu irmão? Não tem jeito, né? Então, eu acho que tem que ser divertido, a jornada tem que ser interessante, né? Você precisa provocar algumas coisas para a gente poder, como família, como casal, curtir os momentos, né? Eu quase todo ano, não todo ano, mas quase todo ano, cara, eu me esforço. Eu sei que você faz isso porque a gente conversou lá no jantar, no nosso retiro de casais. Eu me esforço para ir para os Estados Unidos com a minha família. Cara, eu vendo milha, compro aqui, junto dinheiro, me esforço, faço no cartão e tudo. Por quê, cara? Porque existem momentos que a gente vai gerar memórias afetivas nos nossos filhos, né? Eu fui levar o Azar pro futebol ontem, aí eu falei assim, filhão, escolhe o repertório aí, bota a música aí. Ele foi e botou, quero ouvir Towne Wells, pai. É um cantor gospel que a gente gosta. Aí quando entrou a música, ele falou, pai, tô me lembrando dos Estados Unidos aí. Aquela viagem que a gente viu, porque a gente viajava lá de Orlando para Miami, aquela viagem, aquela estrada, e botava música no ar, a gente ia dançando. Ele falou, pai, tô lembrando dos Estados Unidos e tudo. Moleque de 9 anos, cara. Então, assim, a jornada tem que ser divertida, né? Assim, eu acho que é uma dica boa. Amigão, quando a gente está numa casa que tem isso que você falou, diversão, sorriso, brincadeira, humor... Cara, fica tão mais fácil, não fica? Fica mais leve. Fica tão mais fácil, fica mais leve, cara. Quando você, como você falou, a gente não é egoísta. Por exemplo, eu às vezes vou num lugar sozinho, você também viajou muitas vezes sozinho, fala, cara, tem que trazer minha esposa aqui. Pô, direto. Direto. Então a gente tá com a esposa num lugar e fala, eu fui pro Japão. Cara, eu falei, meu Deus, meus filhos têm que vir aqui. Uns 2 anos depois, a gente conseguiu isso aí, milhas, e a igreja pagou metade das passagens, porque a gente foi pra pregar. Fica na casa de irmão e vai e tal, cara, e os meninos comendo as coisas, sushis e passeando no Japão, e você se realiza, e tipo, você falou, marcou nunca mais a Disney, ou uma viagem com a família, cara, isso é muito bom, porque quando você fica pensando
só amanhã, 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 quando eu tiver dinheiro, quando eu puder, porque É, também quando eu não tinha dinheiro para ir para os Estados Unidos, irmão, eu ia para Caldas Novas aqui, que é a praia do claro. Brasiliense, entendeu? Ia para Caldas aqui e É, tomava claro. banho de... Você quer encontrar alguém de Brasília, vai para Caldas Novas, meu irmão. Lá só tem brasiliense, meu irmão. Só tem E você vai para brasileiro. lá e brinca com os meninos, É, entendeu? A gente já chegou, Marcos, a fazer férias aqui em Brasília mesmo, porque não tinha condição de sair, ir para o lago aqui, o Lago Paranoá, falar assim, gente, imagina que é a praia, e aquela ondinha bem de leve, um dia a gente vai no lugar, vai ter a onda de verdade. Mas aí é. brinca, ri, come um sanduíche, cara, isso é maravilhoso, é muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, é Top, exatamente essa dica é isso. top. É. Uma outra coisa que eu notei aqui é equilíbrio, né, cara? Eu vejo assim muito na questão dos pastores, líderes. E aí não só isso, né? As pessoas também que não são pastores, mas que têm seu trabalho, têm a sua empresa. Eu acho que falta equilíbrio, sabe? Em você. Eu vejo que algumas pessoas dão 100% numa área, cara. O cara é um sucesso no altar. O cara é uma potência no altar, mas é um fracasso em casa, porque ele deu 100% numa área. Então é preciso que haja. Hoje eu fui para a igreja trabalhar, né? E aí eu saí de casa e meu filho perguntou: vai aonde, pai? Eu falei: vou trabalhar. Porque eu estabeleci uma coisa aqui, Ricardo. Quando eu vou para a igreja no horário comercial, eu falo para eles: eu estou indo trabalhar. Né? Quando eu vou para a igreja à noite, eu falo: vamos para a igreja. Por que eu faço Cultuar. isso? Isso surgiu no meu coração porque eu fui pregar para filho de pastores. E aí depois eu abri para pergunta, né? O cara, não, porque a igreja tomou meu pai. Porque meu pai não tem tempo, porque a igreja tomou meu pai, não sei o quê. Aí eu falei assim, gente, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu perguntei assim, ó, os seus amigos da igreja, vamos lá. O pai trabalha de segunda a sábado. A mãe trabalha de segunda a sábado, os filhos ficam na creche, ou ficam com o empregado, ou ficam com tio, ficam sozinhos. E os pais vão ver os filhos só à noite. Eu falei assim, se teu pai é pastor, não tem como ser diferente do que... Estou dizendo no tempo, né? No tempo. Então, por quê? Quando você desconstrói isso, aí o cara chega na escola e fala, teu pai trabalha? Não, meu pai não trabalha. Meu pai é pastor. Cara, mano, então assim, gera no subconsciente uma coisa assim, não é trabalho. Então a igreja tirou ele, porque se for trabalho, Tudo todo mundo bem. trabalha. Tudo bem, porque ele vai comparar, pô, o pai do meu amiguinho também trabalha, o pai da minha amiga também trabalha. Então eles comparam no mesmo, né, no mesmo patamar ali. Então, essa falta de equilíbrio tem prejudicado muitos casamentos. Então você tem que ter tempo para sua família. Você precisa entender que os seus filhos precisam de você, sua esposa precisa de você, o seu esposo precisa de você como esposa. Então, para o casamento dar certo, cara, tem que ter equilíbrio, cada coisa no seu lugar, cada coisa existem áreas, existem ciclos que você vai precisar se dedicar numa área com mais atenção, né? Aí os filhos ficam adolescentes, você precisa olhar mais e tudo. Então é preciso equilíbrio, tem que ter pesar isso na sua rotina diária, né? E a outra coisa que eu anotei aqui, cara, buscar sempre a Deus, estar sempre aos pés do Senhor. A nossa família precisa estar aos pés do Senhor, nosso casamento precisa estar aos pés do Senhor. Eu falo uma frase muito interessante, eu não sei nem quem escreveu essa frase, mas não é minha, mas ela fala: o que essa geração tolerar, a próxima vai abraçar. Nossos filhos, cara, vão enfrentar coisas mais difíceis do que nós. Então nós precisamos forjar neles assim os princípios bíblicos, nós precisamos ensinar esses princípios que são inegociáveis, casamento, santidade ao Senhor, nosso caráter. Isso precisa ser, a gente precisa ensinar muito isso aos nossos filhos. Sabe, eu tive com um amigo meu de Londres, ele estava compartilhando comigo uma coisa interessante. Você sabe muito bem disso, que na Europa os muçulmanos dominaram a Europa, né?
É assustador. Assustador. Na França, então, cara. Meu Deus. A minha esposa nem quer voltar na França. Um negócio assustador. Aí, quando você chega em Londres, por exemplo, o filho do muçulmano estuda numa escola protestante até a faculdade. E ele entra, tem oração, tem ensino religioso, e ele sai de lá muçulmano. Por que ele sai lá porque o tempo de mesa em casa ensinou princípios a eles que são inegociáveis. Aí você vê aqui hoje, que no ensino médio, né, as pessoas... O cara vai para a faculdade, cara, lê meio livro, em meio período o cara vira ateu, vira tudo que é desgraça, né? Então, assim, por que isso? Porque nós estamos falhando no ensino que os pais precisam ensinar os princípios. Eu tenho visto que os pais estão terceirizando isso, cara. A igreja vai falar, não sei quem vai me dizer. Não, nós não podemos terceirizar isso. Então, nós precisamos sempre estar aos pés do Senhor. E isso vai nos dar base e respaldo para ensinar esses princípios que precisam ser ensinados, inculcados no coração, na mente dos nossos filhos. E como casal, sabe, cara, a gente tem que estar aos pés do Senhor, porque tem horas, cara, que a gente... as coisas saem do nosso controle, no sentido assim, cara, não sei como resolver isso, não sei como sair disso. Então, aos pés do Senhor, a gente consegue, Deus vai tocando o nosso coração, Deus quebranta o nosso coração, quebra o orgulho, quebra, sabe, às vezes a arrogância, que às vezes impede, né, que casais se perdoem e possam ser restaurados. E é isso, cara, e é isso. Show demais. Marcos, deixa eu te falar uma coisa, eu quero aproveitar esse gancho seu, falar uma coisa para os pais aqui. Gente, eu tenho duas filhas, uma tem 24 anos, faz 25 agora em outubro, minha outra filha tem 23 anos. Todas as duas são formadas. Uma está formada agora, forma por agora, a outra já é formada. E o marxismo cultural, feminismo, ateísmo, machismo, todas essas coisas antibíblicas estão fortes demais dentro da estrutura de escola e de faculdade. Cara, para as minhas filhas não se contaminarem, e olha que elas cresceram, como seus filhos estão crescendo, num ambiente de igreja, de oração, de conversa. Na nossa casa, a gente sempre prezou, isso aqui é muito importante, quem é pai e mãe, sempre prezou comer juntos. E ao comer juntos, olha como é que você está, comer sem celular na mesa, sem televisão ligada, sem internet. Irmão, foram todos os anos da faculdade, eu na mesa, literalmente, você usou a expressão, na mesa. Eu vou te falar, de 100%, no mínimo 80% das vezes, eu desconstruí toda essa porcaria na mesa. E eu tinha que ir lá e rebater e desfazer. Olha isso. Mostrar o outro lado da história, na Bíblia, na cultura, na meritocracia, na democracia, e etc, etc. E falar, tá bom, então quer dizer que o capitalismo não presta? Não, porque não sei o que. Eu falei, qual é a estrutura de governo que nós temos hoje melhor que o capitalismo? Pergunta para o seu professor. Ah, não tem. Então, se não tem outra, minha filha, o dia que você inventar uma melhor, o dia que você inventar uma melhor, fala para nós, porque o comunismo socialismo faliu. Está tão falido que você pergunta para o seu professor de história, quando o muro de Berlim caiu, quem correu para que lado? Né? Quem correu para que lado? Então, isso aí já responde. Agora, o capitalismo é o melhor? É o ideal? Não. Tá bom, não é o melhor, o ideal? Não. E aí? O que tem de melhor ideal? Não tem anarquismo? Não é. Então, aí, cara, a igreja, a Bíblia, peraí, a gente faz assim, mas não sei o quê. Não, mas peraí, o menino de 16 anos matou, e aí isso, tá bom, minha filha, mas e a família que ele matou? Como é que faz aquele menino de 16 anos também, que agora está enterrado? E o pai e a mãe desse menino, que agora não vai ter o filho? Cara, mas assim, Marcos, foi mês a mês, rolava uma conversa,
Por quê? Porque também dentro de sala de aula hoje, se o menino falar assim, eu creio em Deus, eu votei na direita, não, sou conservador, as pessoas simplesmente, elas lincham. Lincham. Quando não lincham literalmente, lincham com palavras, com agressões verbais, com rejeição, com o olhar de você das cavernas, idiota e etc. Então, meu irmão, pai e mãe tem que estar ligado mesmo. E você falou, esse ponto que você está falando, ou foi o anterior, que você falou agora de Deus, né? Deus tem que estar na história, não existe casamento de sucesso. Quando a gente fala das casas que foram construídas na rocha e na areia, a gente está falando da mesma casa, do mesmo material, que passou a mesma coisa, a diferença é que quem se estruturou na rocha em Deus permaneceu, e a outra casa, infelizmente, afundou, destruiu, acabou. Mas quando você falou em foco também, é isso, cara. O cara foca na empresa, foca no trabalho, foca na igreja, foca em tudo e perde a família. Você usou a expressão perfeita. É um sucesso na música, na pregação, no mundo, em tudo. E quando você vai ver o casamento da pessoa, os filhos da pessoa, é um fracasso. Eu tenho uma mensagem para pastores e líderes que eu falo sobre isso. E o tema dela é sucesso versus visibilidade. Uma coisa é você ser famoso. Outra coisa é você ter sucesso. Porque tem muita gente que não tem nenhuma visibilidade e é um sucesso. Vida com Deus, casamento, família. E muita gente que explodiu, tem milhões de seguidores e tudo, e é um fracasso. Só tem visibilidade. Então, meu irmão, a gente tem que equilibrar. A Bíblia fala sobre moderação. A Bíblia diz para homens e mulheres de Deus e pastores que o solteiro cuida de como agradar a Deus, mas o casado de como agradar a sua esposa. Exatamente. A prioridade de uma família é cuidar um do outro, do casal cuidar um do outro. A Bíblia diz que se eu não cuido da minha casa, neguei a fé e sou pior do que o descrente. Meu Deus do céu. É muito forte isso, então, meu Deus. É muito forte. Aí a pessoa vira e fala para você, pastor, eu já ouvi muito isso. Criei meus filhos na igreja e eles estão desviados. E eu falo, irmã, o problema foi esse. A gente não cria filho na igreja, a gente cria filho em casa. Não cria na igreja. A igreja ajuda, a igreja complementa, mas quem cria é pai e mãe. Criar na igreja vai dar ruim. Exatamente. Então, meu irmão, você foi cirúrgico, foi bom demais. Amém, bênção, amém. bênção, 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 maravilha de Deus. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Bênção. Amém, fala, cara. pode falar. Não, obrigado. Assim, eu sinto que Deus tem levantado pessoas como você, né, para a gente poder falar mais nesse assunto e ser direto mesmo, né, cara? Abordar esses temas. Eu acho que é muito, muito interessante. E no tempo que a gente tem vivido, onde a mídia, onde tudo que tem acontecido, que eles querem desconstruir, né, a doutrinação ideológica nas escolas, na faculdade, eles querem, é uma desconstrução. Então nós precisamos estar atentos com os nossos filhos, e isso é muito interessante, sabe, cara? Parabéns pela iniciativa. Eu sei que a live é só mais uma das coisas que você já tem feito, né? E parabéns, que Deus abençoe também você, essa família, a igreja aí, né? E deixa eu passar isso tudo aí, porque eu quero que você esteja com a gente aqui na nossa igreja. Amém. Vai ser uma alegria, em nome de Jesus. Vamos estar aí. Olha, meu amigo, eu quero falar para você, para os casais que estão com a gente, para a gente encerrar. A gente abriu um grupo, Marcos, no Telegram, chamado Casamento Inabalável. Casamento Inabalável. E esse grupo a gente está mandando coisa todo dia. É uma mensagem, é um testemunho, é uma tarefa, é uma história, é um link de uma pregação, porque a gente quer diminuir essa estatística do divórcio, da separação. A gente quer aumentar a estatística dos casamentos que falam, olha, venci 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu fiz bodas de prata, 25 anos, caminhando para os 30 anos de casado. Cara, casamentos que, como você falou, não é para viver o inferno, é para viver mal.
É para viver bem, apesar dos problemas que todo mundo passa, e Claro. saber que vai durar, né? Vamos ficar velhinho junto, vamos viver a vida junto. É um casamento que dura. Então você que está aqui hoje, tira da sua cabeça essa expectativa de casamento perfeito, homem perfeito, mulher perfeita. Eu não sou, o Marcos não é, o Cláudio Duarte não é, o Zé Gonçalves não é, ninguém é. Ó, a Rivanila está dizendo aí, ó, Rivânia está dizendo Telegram, grupo top. A gente está lá. Isso aí, mandando... gente. Se inscreve aí, vamos lá. Entra no grupo Telegram. Pastor, como é que eu entro? Manda um eu quero lá no nosso direct, ou então no story aqui, no meu story, tem lá um arrasta para cima, para você cair direto no grupo do Telegram e a gente tá alimentando você com coisas para ter esse casamento que dura e que vai ser feliz, e creia no milagre de cura, de restauração, Glória de um começo novo em nome de Jesus. Meu amigão, Deus te abençoe muito. Obrigado, meu Valeu amigo. de coração. E a galera que quiser conhecer o grupo do Telegram, é só chamar que a gente vai participar. Um abração para a esposa, beijão nos meninos, e Amém. se Deus quiser, nós estamos juntos aí. Um abraço.